E trazendo hoje para essa missão, trazer uma palavra hoje para a igreja, eu estava pensando muito, dos meus momentos de oração, até na própria célula, veio muito uma palavra sobre a questão do descansar, Quem gosta aqui de descansar, Depois desse feriadão, então, nem se fala. Só que quando a gente fala sobre descansar, principalmente em relação a Deus, tem um certo desafio. Desafio, Jefferson, porque não parece que é muito fácil? É justamente aí que está o ponto. Por parecer tão fácil descansar em Deus, que se torna praticamente um desafio na nossa vida. Então é justamente esse tema que eu vou tratar hoje, o desafio do descansar em Deus. Amém? E eu queria ler o texto base lá em Salmos 37, a partir do versículo 3 até o 9. Salmos 37, do 3 ao 9. Quem tem suas Bíblias, seus smartphones, ou acompanha aqui. Diz o seguinte: confia no Senhor e fazes o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito, como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva e cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. E porque os malfeitores estarão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Amém? Então esse texto aí, escrito por Davi, ele vem tratar sobre isso, sobre o cansaço, sobre esse, na verdade, descanso no Senhor. Por que tratar desse descanso? Até porque hoje em dia, quando a gente fala sobre, prega muito, é muito citado, descansar em Deus. Esse descansar em Deus não é simplesmente um descansar fácil, como esse feriadão que a gente teve, que já estava almejando há tanto tempo. O descansar em Deus é uma mudança de vida, é você realmente decidir descansar na presença dele. E justamente isso se torna um desafio. Por quê? Porque a partir do momento que a gente não entrega 100% daquilo que a gente devia descansar ao Senhor, a gente vai criando desafios na nossa vida para poder aceitar o descanso da maneira completa. E aí eu fui pesquisar e ver o que é o significado de descansar. Descansar é proporcionar, obter tranquilidade, estar livre de medo, preocupações, receio, entre outros. Então isso é descansar. Alguém aqui está 100% descansado? Só faltou o grilinho. E o que então é desafio? Situação a ser vencida, alcançada ou superada. Então, se aqui muitos, na verdade todos, não levantaram a mão porque não estão 100% descansados, é porque algo ainda está cansando, algo ainda está puxando você para aquilo que leva a um certo peso, a uma certa sobrecarga que está sobre sua vida. E o desafio é justamente esse, você perceber cada vez mais que Deus, Ele quer levar esse descanso por completo. Ele quer que na hora que pergunte aqui, alguém está realmente descansado na minha presença? Todo mundo levante e dê glória a Deus, porque é isso que é o desejo do seu coração. Amém? E aí uma das coisas que aflige o ser humano é a necessidade que ele tem de dar conta. Fala aí comigo, dar conta. Quem aí não tem, de vez em quando, rapaz, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar conta disso, eu tenho que executar isso. Ou seja, você com essa necessidade humana se cobra tanto que você, poxa, eu preciso dar conta disso. E esse resultado de dar conta é um fruto de 3 características. Vou citar aqui as 3. A primeira é a autocobrança. Por que a autocobrança? Porque nós mesmos costumamos cobrar nós mesmos das coisas que nós mesmos fazemos. Ou seja, você fica se autocobrando, trazendo, não, eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, não importa do que seja, eu tenho que executar. Então, o tanto que você muitas das vezes dá conta é o que vai definir o seu valor. Vamos supor que fulano de tal é fraco, ela não dá conta de aguentar isso aí. Por quê? Parece que só pelo fato dela dar conta ou não vai definir o valor dela.
vai definir a sua importância, sendo que não é dessa forma que Cristo e o Senhor desejam sobre nossas vidas. Ele deseja justamente que você reconheça que o dar conta é justamente de entregar tudo a Ele, e Ele vai dar conta de todas as coisas. Eu não preciso me autocobrar porque eu tenho um Pai que cuida de mim. Então para que eu vou ficar me cobrando, sendo que Ele já faz todas as coisas por mim? Então não há essa necessidade de você se autocobrar por uma coisa que Deus já derramou sobre sua vida, amém? Então, outra característica da gente dar conta é a expectativa que as pessoas têm de nós. Nunca, de forma alguma, alguém vai estar 100% cada vez mais em atingir a expectativa de alguém. Sempre algum detalhe vai fazer a diferença, não. Né? Vamos supor, estou aqui num relacionamento, está uma benção. Não demora muito, algum detalhe vai irritar um ou outro. Ou seja, poxa, eu criei uma expectativa, mas essa expectativa foi frustrada. E não tem ninguém que consegue, de fato, superar todas as expectativas que uma pessoa possa colocar sobre sua vida. Porque isso é praticamente somente Jesus para conseguir. Então, na nossa vida, a gente tem justamente esse mal de se importar com a expectativa que as pessoas colocam em nossas vidas, tá? Sendo que o que mais importa não é o que você faz, mas é o que Cristo já fez em relação à sua vida. Amém? E além da autocobrança, além da expectativa das pessoas, também tem um outro detalhe que faz com que a gente dê conta de tudo. É o orgulho. É o quê? É não dar o braço a torcer de que sozinho você consegue dar conta. Tem muita gente que tem essa característica. Eu fico olhando bastante vídeos e as pessoas às vezes comentam: eu tenho uma séria dificuldade. Qual? De compartilhar a minha vida, de pedir ajuda. Por quê? Aí a pessoa tenta mascarar o orgulho, mas na verdade isso tudo é o quê? Orgulho. Você não pedir ajuda, você não reconhecer, poxa, eu não consigo dar conta, eu preciso da ajuda do Luciano, eu preciso da ajuda do pastor Neto, preciso da ajuda do Kelvin. Isso é você reconhecer que sozinho você não vai a lugar nenhum. Você precisa de alguém para te dar um suporte. O suporte espiritual, Deus, ele já está lá para te abençoar, mas também você precisa de alguém para te dar um suporte aqui em terra, tá? Aquela pessoa que você sabe que se ligar, que se chamar, vai estar lá presente. Então você não precisa dessa preocupação toda ou ser essa pessoa orgulhosa. Pelo contrário, é reconhecer, sozinho você não consegue, mas com a presença de Deus e com as pessoas certas, você vai alcançar o objetivo que Deus coloca em teu coração. Amém? Então, se nós somos criaturas de Deus, tá bom? Nós temos que dar conta. Mas só que eu e você, nós somos filhos de Deus. Amém? Então, quando a gente é criatura, a gente tem que dar conta, não importa, a gente tem que dar conta. Mas quando a gente é filho de Deus, a gente não vai se preocupar, porque o Pai já fez tudo por nós. Né? Para que eu vou ficar me preocupando, sendo que Deus já está operando? É a mesma questão de, por exemplo, eu casei, né? Graças a Deus estou muito bem casado, né? Por sinal. Então, mas eu sei que toda vez que eu chegar na casa da minha mãe, aí eu estou com fome, o que sempre vai estar lá? Um alimento. Quem aqui não tem certeza que isso acontece na sua casa ou na casa da sua família? Você sabe que na hora que você procura seu pai ou a sua mãe, lá vai estar um momento de você ser acolhido, de você ser abraçado, de você ser suprido com aquilo que é a sua necessidade. Então isso acontece porque nós somos filhos de Deus, e reconhecer isso faz com que a gente consiga alcançar muitas coisas em nossa vida, porque eu não sou simplesmente uma criatura do Senhor, eu sou filho dele, e sendo filho dele, eu me descanso na presença dele, e eu não preciso me preocupar, será que minha mãe fez um almoço, será que meu pai fez um almoço, ou algum responsável? Na hora que eu chego lá, a primeira preocupação é, tem almoço, está lá no fogão, só esquentar. E aí justamente você não precisa o quê? Se preocupar, é simplesmente descansar. E todo pai aqui, por mais que o filho não more mais na nossa casa, mas na hora que chega, o que mais deseja? Fica aí, come, né? E tem vezes que uns que ainda repetem, come na sua casa, come na casa da mãe também. Então isso também acontece. Então é justamente esse reconhecimento de você entender que você é filho de Deus e que desde já você deve descansar na presença dele. Amém? E aí eu queria que abrisse aí para mim lá em Salmos 40, 17. Salmos 40, 17. Diz o seguinte:
eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Então o que diz aqui? O Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem cuidado de cada um de nós em todos os detalhes que a gente às vezes nem percebe, mas Ele está lá com a sua mão protetora, está lá com a sua mão de cuidado, está lá para quando você precisar dEle, Ele vai estar de braços abertos para te receber. Ele não vai se preocupar se você está cansado, se você está isso, se você está aquilo outro. Na hora que você chega à presença de Deus, Ele vai te levar o descanso que você tanto busca, amém? E aí, nós estamos cada vez mais reconhecendo que as coisas estão muito corridas, né? Que falta, na verdade, dia para as coisas que a gente tem que fazer. Porque às vezes a gente vai olhar no nosso dia, poxa, ó, me esqueci de fazer isso, esqueci de fazer aquilo outro, esqueci disso, esqueci aquilo outro. Parece que falta hora nos dias. E isso daí vai gerando na gente cada vez mais o quê? Um cansaço. Por quê? Poxa, eu fico me cobrando tanto, eu fico cada vez mais, buscando cada vez mais elementos ou algumas características que fazem com que alcance o meu objetivo, mas às vezes isso não acontece. E a gente já está aí passando da metade do ano, e quem aqui já está cansado? Quem aqui já está cansado que esse ano aqui? Né, o pessoal já está, poxa, 2023 já deu, né? Bem que já podia chegar 2024 para ver se dá um up, para ver se melhora as coisas. Então isso é o que? É reconhecer que a gente vive praticamente na busca por esse descanso. A gente não está vivendo no descanso, a gente deveria viver, mas a gente está vivendo cada vez mais cansado, sobrecarregado, com peso, com muitas preocupações, com medos, com várias fragilidades, e tudo isso vai afetando o quê? A nossa vida. Não somente a nossa vida humana, mas também a nossa vida espiritual com Deus, porque infelizmente também vai afastando a nossa presença do Senhor, porque Ele quer muito que você reconheça isso, que você reconheça que você não está descansando totalmente nele, mas infelizmente a gente acha que descansa, até porque quando a gente reconhece o Senhor, Jesus ele tem a capacidade de levar a solução a todo problema, amém? Então Jesus ele também tem a capacidade de levar a resposta a tudo o que é problema na tua vida. Ele também tem a capacidade de levar a paz a tudo aquilo que está te dando medo. Então Deus ele tem a capacidade de fazer tantas coisas em nossas vidas, mas a gente às vezes não reconhece. Ele está lá dizendo, poxa, eu faço tudo por você, só descansa. Só que aí é o detalhe, só descansa. Parece que é fácil, mas se torna o quê? Difícil. Amém? Então por isso que isso é um desafio. Então, antes de traduzir a questão do que é esse descansar em Deus, eu trouxe aqui algumas características que mostram o que não é descansar em Deus. Vê se você se reconhece em algumas dessas características. Primeira, achar que Deus vai fazer a nossa parte. Quem faz tudo no final é Deus, mas precisamos fazer a nossa parte. Quem reconhece isso? Poxa, eu acho que descansar é deixar tudo com Deus. Deus vai fazer toda a parte, eu não preciso fazer nada. Isso não é descansar em Deus. Você precisa tomar a parte que é compatível a você. Você precisa ter a iniciativa. Quem aqui fez cursão, né, a gente sabe que primeiro vem o natural ou o espiritual? E aí? Bora, professor, pastor. Primeiro vem o natural, né? Então primeiro vem o natural da nossa vida, depois que é o espiritual. O que isso quer dizer? Primeiro você tem que fazer a sua parte, depois Deus vai lá e vai agir. Eu quero tanto prosperar, eu quero tanto uma bênção na minha vida, e eu estou olhando aqui, estou olhando para o teto no sofá, olhando, poxa Deus, eu quero tanto prosperar, quero tanto um emprego, né? E eu estou aqui embalando a rede. Oh Deus, manda, tu não está fazendo a tua parte, né? Como é que Deus ele vai agir dessa forma, né? Ele até pode, mas Ele quer que você tome o partido, tome a iniciativa disso acontecer. Segundo ponto que não é descansar, viver de fatalismo. Paulo ele fundou na cidade de Tessalônica, tá? Fundou uma igreja, tá? E aí quando ele fundou essa igreja lá em Tessalônica, ele deixou vários ensinamentos, deixou vários estudos justamente para essa igreja. Só que aconteceu depois, Paulo ele teve que enviar 2 cartas, que são justamente 1ª e 2ª Tessalonicenses. Por que ele teve que fazer isso? Porque o povo simplesmente
entendeu que Jesus ele ia voltar a qualquer momento e por isso, eu não vou nem trabalhar. Se Jesus vai voltar a qualquer hora, para que eu vou trabalhar? Minha vida está muito de boa, eu vou ficar totalmente tranquilo, sendo que é justamente o contrário. Eles acharam que justamente através da volta de Jesus ser a qualquer momento, ninguém mais trabalhava. Abre para mim aí em 2 Tessalonicenses 3, 10 e 11, por favor. 2 Tessalonicenses 3, de 10 ao 11. Diz o seguinte: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que, entre vós, há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Olhem aí o quilo da fofoca. As pessoas estavam só o quê? Estavam fofocando, não estavam trabalhando, e só estavam simplesmente, Jesus está para voltar, vou fazer o quê? Nada. Só vou fofocar aqui com a vizinha, Não vou trabalhar, sendo que Jesus vai já voltar. E sendo que o que foi deixado aí? Se tu não trabalha, tu não se alimenta, você não come. Ou seja, Jesus ele estava ali, Paulo na verdade estava ali advertindo aquela igreja, que é necessário você fazer a sua parte. E quando se trata sobre esse fatalismo, o que é fatalismo? Vamos supor aqui que esse copo muito bonito cai. Foi a vontade de Deus. O copo caiu. Ou foi Deus aqui, foi a vontade dele. Então tudo que cai, levanta, pega, solta, tudo é vontade de Deus. Sendo que quando se trata sobre a vontade de Deus, eu andei pesquisando, existem duas vontades de Deus. Uma é diretiva e a outra é permissiva. O que é a vontade diretiva? É a vontade direta de Deus. Por exemplo, Deus chegou e disse: Jesus, vai lá e morre pela humanidade em relação a todos os seus pecados. Essa é uma vontade direta de Deus. E o que é a vontade permissiva? A vontade permissiva a gente sabe que realiza vários e vários planos, só que esses planos cabe a gente entregar ou não na mão do Senhor. E quando a gente entrega na mão dele, ele faz acontecer. Quando a gente não entrega, ele às vezes permite que isso também aconteça. Só que o que vai acontecer quando a gente não entrega nas mãos do Senhor? Os frutos podem não ser tão bons assim. Então, existe essas duas vontades do Senhor. Não é achar que, Deus, ele simplesmente, tudo que acontece é vontade de Deus. Não, tem vezes que é simplesmente permissão dele por iniciativa sua. Você teve a iniciativa e justamente você também vai colher os frutos dessa sua ação. Amém? Então, outra característica não é viver de forma irresponsável. Você deve cumprir com as suas obrigações. Não é você quem vai produzir, mas sim Deus. Mas você tem que fazer o que deve fazer. Ou seja, reconhecer que cada vez mais você precisa fazer tudo aquilo que você tem como responsabilidade de fazer. Você, além de ser filho de Deus, você carrega isso dentro de você. A gente sabe que aí fora, uma das pessoas que são mais criticadas são os cristãos. A gente não pode dar um passo para fora, ou alguma coisa errada, que olha ali, não é aquele dali que é crente, não é aquele dali que diz que vai para a igreja toda semana. Por quê? Porque a gente simplesmente agiu com um pequeno erro, sendo que todos nós somos falhos, uma hora ou outra nós vamos errar. Mas o mundo aí fora está pronto para criticar o quê? Esse pequeno erro ou pequeno deslize que a gente realiza. Então, o que não é descansar é não viver de forma responsável. E a outra característica também de que não é descanso é você não achar que a graça vai eliminar o esforço. A gente sabe que aqui na nossa igreja, graças a Deus, a gente prega sempre sobre a graça. Mas só que muitas igrejas também lá fora, muitas pessoas que comentam também sobre religião, têm associado o quê? A graça como se fosse a permissão de você o quê? Pecar. Estou na graça mesmo, não tem problema. Deus me ama, Deus perdoa, Deus isso, Deus aquilo outro. Sendo que não é dessa forma. Por quê? Quando na verdade essa graça, ela não é para justamente tirar o nosso esforço. É para ela tirar da gente o mérito. É para tirar da gente a justiça própria. É você realmente não reconhecer que aquilo que Deus fez na cruz, que Deus entregou seu Filho naquela cruz, foi por mim e
e por você. E essa iniciativa fez com que toda a nossa humanidade fosse alterada a partir dali. Porque muitas pessoas, quando reconhecem esse ponto-chave na nossa vida, eles entendem que a graça não é por mérito nosso. Pelo contrário, é aquilo que Deus entregou o seu Filho naquela cruz para que a gente tenha vida eterna nele. Amém? Então, ser bonzinho, orar, ler a Bíblia todo dia, muitas pessoas acham que isso é suficiente para Deus. Eu acho que só eu lendo a Bíblia, só eu louvando, eu sendo uma pessoa boa, vai resolver. Sendo que você faz tudo isso porque Deus te alcançou com a sua graça, e não para alcançar a graça de Deus. Tem vezes que a gente, eu vou cumprir aqui minha tabelinha, vou ler minha Bíblia, vou louvar, vou orar, vou ir para a igreja, isso tudo para alcançar a graça de Deus, sendo que não é isso, é justamente o contrário. A gente já está na graça de Deus, e graças a essa graça, a gente consegue usufruir de todas essas coisas de maneira sobremaneira. Até porque um momento como esse, de louvor, de adoração, quando a gente entende da graça de Deus, em alguns anos atrás, quando eu fazia parte de uma igreja, às vezes quando o louvor tocava, eu chorava, e depois de um tempo conhecendo um pouco mais sobre a graça, eu pude reconhecer que muitos dos choros que eu tive, não foi em agradecimento, de reconhecimento a Deus, foi de peso, foi de condenação, foi de achar que eu era errado, foi de achar que eu era muito falho, e tudo isso vai o quê? Atrelando uma tristeza, e automaticamente você vai lá e chora. Só que hoje, quando a gente prega da graça de Deus e a gente chora, é porque a gente está reconhecendo da graça de Deus em nossas vidas, e isso traz o quê? Um alívio ao nosso coração, porque é uma forma totalmente diferente de entender. Você está na mesma presença de Deus, mas dentro de você, se a graça está cada vez mais aflorando, você reconhece esse amor, esse infinito amor de Deus por cada um de nós. Amém? E quando Jesus, ele alcança a nossa vida, alguém tem alguma ideia de qual é a primeira sensação que a gente sente quando Deus alcança a nossa vida, quando Jesus alcança a nossa vida? Quando você levanta a mão, reconhece o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, uma das principais e primeiras sensações, eu não sei vocês, mas eu senti uma paz. Alguém aqui sentiu paz quando reconheceu o Senhor? E paz, alguém sabe, traduzido por hebraico, como é que se chama paz? Alguém aqui sabe como é que é? Quem sabe? E aí, irmã Cris, sabe? É Shalom. Quem assistia novelas bíblicas aí, geralmente eles diziam Shalom o tempo todinho. Só que Shalom é uma tradução aproximada do que seria paz em hebraico. Nenhuma outra língua, nenhum outro idioma consegue de fato traduzir 100% do que é Shalom. Até porque ele é um termo tão amplo que a gente não consegue defini-lo. A gente pode dar algumas características ou significados, como por exemplo, encontrar tranquilidade, equilíbrio, não se preocupar. E Jesus, em relação a tudo isso, encontrar tranquilidade, não se preocupar e buscar um equilíbrio, ele quer derramar Shalom na vida de todos nós. Ele quer derramar o equilíbrio, a tranquilidade, o descanso que a gente só vai ter nele, se buscando ele a todo momento. E Jefferson, como é que eu consigo então ter essa paz dentro de mim? É justamente quando você reconhece ao Senhor que não depende do agora, não depende do que o que você faz. Por quê? Porque tem vezes que sua vida pode estar um caos, mas se você está descansado no Senhor, você tem paz, você tem tranquilidade na presença dele. Recentemente, aconteceu um fato com minha mãe, algumas semanas atrás, que ela simplesmente começou a esquecer de algumas coisas. Começou a esquecer de algumas coisas do dia, algumas coisas passadas. E aí, naturalmente, a gente já fica o quê? Como filho preocupado. E para quem me conhece, sabe que eu sou muito desesperado, tudo eu choro, tudo eu fico agoniado. E eu mesmo me reconheci em meio a todo aquele caos, eu que levei ela sozinho para o hospital, eu fiquei, meu Deus, é só tu mesmo. Minha vida está um caos, minha mãe aqui está perguntando um monte de coisa, eu aqui agoniado, mas mesmo assim Deus estava buscando o quê? Dar tranquilidade e paz ao meu coração.
E isso fez com que eu viesse a reconhecer que ali eu estava descansando na presença dele. Porque se fosse em outros momentos, eu poderia logo me desesperar, ligar para a ambulância, fazer tudo isso, começar a não ter reações de forma mais racional. Mas Deus, ele levou um equilíbrio tão grande na minha vida, que eu sentei, fui conversar com ela, fui levá-la para o hospital, tranquilizei, conversava. E tudo isso, para a glória de Deus, não passou apenas de um susto, e ela está até ali, né, comigo, para reconhecer que justamente Deus, ele opera milagres, mesmo que tua vida está um caos, mas a paz de Deus, ela leva a tranquilidade que a gente necessita, amém? E também acontece o contrário. Que contrário? Tem vezes que as coisas estão boas, mas você não está em paz. Tem vezes que tua vida está bênção. Eu estou trabalhando, eu estou estudando, minha família está tudo bem e tudo mais, mas e aí, como é que tu está? Sei lá, não estou 100% não. Ou seja, nem sempre é aquela realidade que faz a diferença. É justamente a paz interior que somente o Espírito Santo pode conceder para cada um de nós. Até porque, coloca para mim em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28, do 28 ao 30. Diz o seguinte, versículo bem conhecido. Vinde a mim todos os que estáis... Está todo mundo então, pelo visto. De novo. Vinde a mim todos os que estáis e sobrecarregados, e eu vos... Coloca o próximo. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então, Jesus está dizendo assim, rapaz... Está sobrecarregado, tu está cansado, tu está perdendo a tua tranquilidade, tu está perdendo a tua paz, eu estou aqui, né? Descansa em mim. Mas mesmo assim, infelizmente, a gente não descansa. A gente não, parece que a gente não consegue, rapaz, eu não consigo soltar aqui essa corda, entregar totalmente a Jesus. E entender que se entregar a Ele, Ele vai reconhecer que cada vez mais a graça dEle estará sobre nossas vidas. Amém? Então Jesus, ele quer trazer descanso para a sua vida, mas o ser humano, ele é insistente. Eu não sei vocês, mas tem algumas pessoas que eu conheço que parece que a vida é quase um ringue, porque tu pergunta para ele e tudo é luta. Como é que tá? Tô na luta. Passa um mês, como é que tu tá? Tô na luta de novo. Tu encontra tempo depois, e aí? Rapaz, a luta tá a mesma. Então o negócio é muito complicado, pessoas que ainda ficam alimentando isso. E tem gente que gosta tanto às vezes de esporte, que agora até mudando, não estão mais na luta. Então parece que estão na São Silvestre o tempo todo. Tu pergunta aí, como é que tu tá? Tô no corre, né? Tudo para ele é um cansaço, tudo para ele é uma correria, tudo para ele está cada vez mais rápido. Ou seja, são pessoas que infelizmente não estão descansando no Senhor. São pessoas que o tempo todo, se você está falando tanto que você está na luta, adivinha o que vai acontecer na tua vida? Você vai ficar o tempo todo lutando. Você pode até estar passando por momentos difíceis, mas se você reconhecer, poxa, minha vida está passando por alguns momentos difíceis, mas eu decidi descansar no Senhor, eu tenho certeza que Ele vai começar a operar na tua vida de uma outra maneira, porque não vai ser mais você que vai tomar conta, mas sim Ele, amém? Então, Deus e Cristo, eles estão preparados para carregar todo o nosso passado, presente, futuro, medo, preocupações, tudo Ele consegue carregar, amém? Então, se Ele consegue carregar tudo, é somente entregar a Ele todas essas coisas, amém? Então, já que eu já falei o que não é descansar, agora, o que é o descanso? E justamente no que é esse descanso, eu vou usar os 4 verbos principais do versículo inicial. Primeiro é confiar. Falei comigo, confiar. Esse é uma das primeiras características do descansar em Deus. Deus fala, olhe para mim, confia em mim. Pedro, a gente sabe que ele afundou por quê? Ele deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para as circunstâncias. Ou seja, ele deixou o foco de olhar para Jesus e ele estava operando uma coisa que ninguém ia imaginar, caminhar sobre as águas. E Jesus, ele estava dando a ele essa oportunidade, operar esse grande momento da história. Mas quando ele começou a olhar para as circunstâncias, tirou o foco de Cristo, as coisas começaram a acontecer, ele veio a
afundar. Então, nós esquecemos e muitas vezes dos milagres que Deus opera em nossas vidas. O tempo todo Deus está operando um milagre na sua vida. Só que às vezes a gente o quê? Esquece do milagre e vai se preocupar somente com aquilo que Deus ainda não fez na nossa vida. Né? Poxa, Deus me deu emprego, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo outro. Mas, poxa, ainda não consegui aquele carro, ainda não consegui fazer isso, ainda não consegui fazer aquilo. Parece que Deus não está me amando, parece que Deus não quer uma bênção na minha vida, não quer entregar algo de bom para mim. E aí você automaticamente esquece dos milagres que Ele opera por você. E são milagres que acontecem a todo momento. Então, quando se trata sobre confiar, essa confiança ela necessita de quê? De experiências, ela necessita de intimidade. Então você precisa ter experiências, confiar em Deus. E eu tenho certeza que no momento que você decide confiar em Deus, não tem outra forma de acontecer errado. Vai acontecer da melhor forma possível. Porque quanto mais experiências que você cria com Ele, mais intimidade você vai ter. E essa intimidade com Ele faz com que você, com muita facilidade, entregue e descanse no Senhor. Como por exemplo, né? Vamos supor que tem aqui um objeto até de valor, aparentemente, está até velho, quem quiser me dar de presente, tá? Eu queria que abrisse para mim lá em Pedro, 1 Pedro 5,7. 1 Pedro 5,7. Diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Qual é a primeira palavra que tem ali? Lançando. Todo mundo sabe o que é lançar, não sabe? Você justamente lança algo para quem querendo você ter uma certa confiança. Você precisa confiar nessa pessoa para poder lançar. Por exemplo, olha aí, ó, segurou. Ou seja, isso é lançar. Ele pode muito bem pegar e ir embora, mas eu confio em Lucian. Isso também acontece na nossa vida com Deus. Se você realmente confiar nele, lança sobre ele toda a sua ansiedade. O que é o lançar? É você justamente, Deus, é contigo, não me preocupa aqui, ó, já joguei, já lancei. E o que ele foi fazer? Vai levar essa ansiedade para muito longe de você. Mas só que às vezes o que acontece? Vem cá, Luciano, vem cá, tá bonito, mostra a roupa nova, e daí? Só que às vezes, tá? Segura, me dá que é minha. Tá? O que acontece? Fica aí. Só que às vezes, o que acontece? A gente, em vez de lançar ao Senhor, a gente quer dar para Ele. Agora sim, pega. Pega. Pega, só. Pega. Isso, tá? Obrigado, Senhor. O que acontece aqui? Quando eu lanço, eu confio nele e ele pode fazer o que quiser. Assim também é a nossa vida com Deus. Quando eu lanço para ele, ele vai operar um milagre na minha vida. Mas quando eu simplesmente quero entregar, às vezes fica aquela, Deus, poxa, não dá para entregar isso aqui 100%. Né? Poxa, é algo de valor, não dá para somente confiar e ficar lá disputando com Deus. Sendo que Ele não quer criar uma disputa com você, porque Ele quer lhe entregar bênçãos sobre medidas. Ele quer tirar fora toda a ansiedade, mas você se preocupa tanto em entregar para Ele algo que você fica aqui, não, mas eu acho que eu não vou conseguir superar, eu acho que não vai dar certo, né? Eu acho que não vai dar para conseguir isso, sendo que Ele deixa claro nesse versículo, lança sobre mim. Ele diz, é para jogar, cara, confia em mim, eu estou aqui, ó, lança sobre mim e eu vou fazer, e eu vou operar. E é isso que Ele quer em nossa vida, que você realmente confie totalmente nele, amém? Então, Jesus, Ele quer tomar o controle da nossa vida. Quando Ele está levando você, né, você se preocupa muito com os detalhes que podem acontecer, com o percurso, com a caminhada. Só que Cristo, Ele deixou um recado. Ele não disse que a nossa vida ia ser um mar de rosas. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Alguém que está preocupado consegue se animar? Não. A pessoa pode estar numa festa, pode estar isso, pode estar aquilo outro, mas quando está preocupado, não dá certo, não consigo. Não dá para me animar.
Por quê? Porque você não conseguiu descansar no Senhor. Então, quando Ele deixa claro no desejo do seu coração em relação à nossa vida, Ele conhece cada vez mais aquilo que a gente precisa. E a vontade dEle é sempre o quê? Boa, agradável e perfeita. Não tem ninguém que melhor conhece a você do que a Deus, porque foi Ele que te formou. Antes mesmo do ventre da sua mãe, lá Ele já te amava. Antes da tua mãe te amar, te projetar com seu pai, com sua mãe, com toda a sua família, Ele já te amava. Ele já tinha um propósito para a sua vida. E quando a gente reconhece isso, a gente entende que é necessário a gente confiar em Deus. Amém? E aí o que também é descansar? Deleitar-se no Senhor. Diga assim comigo: deleitar-se no Senhor. Amém? Então é uma outra característica também do descanso. Porque assim como quando você confia, Ele vai operar uma promessa na sua vida. Que promessa é essa? Abre para mim aí Salmos 37:3. Abre aí Salmos 37:3. Qual é a promessa de quando a gente confia no Senhor? Confia no Senhor e fazes o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Tá bom? Então essa também é uma promessa de Deus. Quando a gente confia nele e a gente faz o bem, Ele diz: você vai habitar nessa terra, você vai prosperar nesta terra. Confia em mim que eu vou fazer com que você alcance coisas que você nem imagina. Você vai prosperar nesta terra. E quando a gente se deleita no Senhor, sabe aquele momento quando a gente, por exemplo, no feriadão, não sei quem estava no rio, quem estava em piscina, quem estava em mar. Quando a gente está nesse momento assim, a gente é tão prazeroso quando a gente está no mar, quando a gente está no rio, que a gente, bem que o mundo podia se acabar agora, ó. Está tudo tão bom, está tudo tão prazeroso. O que é isso? É se deleitar em relação àquele momento. E Deus, Ele quer que você também se deleite na presença dEle. Então, deleitar-se é justamente ter prazer em Deus. Que bom estar na sua presença, até porque essa presença ela não deve ser por obrigação e nenhuma relação de cobrança, mas sim você deve agir sempre com um prazer de estar na casa do Senhor, né? Como diz um desses versículos que tocaram: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Quem muitas vezes reconhece o Senhor como o único suficiente Salvador, por mais que se afaste, mesmo assim Ele reconhece: não tem lugar que eu não encontrei uma total paz se não for na presença de Deus. Ele pode até se afastar, mas Ele no seu íntimo Ele reconhece que o melhor lugar para estar é na presença do Senhor. Então isso faz com que cada vez a gente entenda que se deleitar, que ter prazer no Senhor é operar tudo aquilo que Ele deixou como ensinamento para a gente. Que ensinamentos são esses? A gente sabe que a obra de Deus ela é sempre contínua. E a nossa igreja tem muitos ministérios, tem muitas ações. Tem vezes, por exemplo, o Ministério de Artes, que eu com Laiane a gente fica à frente, tem vezes que a gente já ficou aqui até na última conferência 2 horas da manhã, decorando, fazendo coisa, isso, aquilo, outro. Mesmo sendo tão tarde, as pessoas estão cansadas, mas estavam aqui. Por quê? Porque a presença de Deus é tão grande quando a gente está cooperando com algo que parece até ser pouco, mas na presença dEle é tão bom estar em comunhão com os irmãos, estar cooperando para o reino, e isso é muito agradável. É se deleitar na presença dEle, se deleitar com prazer. Como exemplo também do próprio encontro. No encontro as pessoas pagam para trabalhar. E sabe que é trabalhoso, não é fácil trabalhar no encontro, é trabalhoso, mas ao mesmo tempo que é trabalhoso, é muito prazeroso. Você acompanhar a pessoa, como ela chega e como ela sai, você se sente totalmente aliviado, você reconhece: esse meu esforço aqui não foi nada. O que importa é ver um sorriso na vida do irmão, é ele reconhecer que Deus operou um milagre na vida dele, e isso traz prazer ao nosso coração, amém? E um outro exemplo também, que é justamente descansar no Senhor, é entregar o seu caminho ao Senhor. Toda vez que a gente entrega algo para alguém, a gente precisa reconhecer que, se eu entreguei, essa pessoa está sobre o controle. E a gente sabe que quando a gente está assistindo TV, quem tem o poder supremo é quem está com o controle, né? Lá em casa com minhas irmãs a disputa era quem conseguia pegar o controle primeiro. Podia botar no desenho que queria, na série que queria, no filme que queria. E 2 pessoas conseguiam controlar? Não. Quando a pessoa tinha o controle,
Agora eu vou colocar nos canais que eu desejar. Assim também é quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor. O controle está nas mãos dele. Só que se a gente ficar às vezes se preocupando, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, né? Eu estou passando por muitos problemas difíceis, por muitas dificuldades. Às vezes chega nesse culto, no momento do louvor, no momento da palavra, você diz: Deus, eu entrego tudo para ti, eu entrego tudo, toda a minha vida, minha ansiedade, minhas aflições, meus problemas, as circunstâncias, o caos que está na minha vida, eu entrego tudo. Aí tu, poxa, estou aliviado. Chega ali na porta, tu pega tudo que tu entregou para Deus e volta a pensar tudo aquilo que você está alimentando. O que você disse aqui dentro, na presença de Deus, que queria entregar, chega ali: Deus, me devolve, deixa que é comigo, né? Eu vou resolver isso aqui. E volta a acontecer tudo de novo na sua vida. Por quê? Porque você não entrega ao Senhor 100% aquilo que deveria. E a gente também tem uma promessa quando a gente entrega o nosso caminho ao Senhor. Tá bom? Que promessa é essa? Que Ele vai agir e vai defender sempre a nossa vida. Porque se vocês forem puxar na memória, já existiu muitas coisas que você queria entregar para Deus, mas que você não entregou e deu errado. Mas quando você entregou ao Senhor, Ele moldou toda a circunstância e fez com que aquilo acontecesse da melhor forma possível. Para alguns eu já contei até o exemplo do período que eu casei, que estava tudo dando errado, né? A gente já tinha assinado o contrato com o buffet, já tinha feito, estávamos pagando uma viagem e do nada, pronto, virou tudo um caos. A empresa que a gente tinha contratado estava falindo e aí sumiu no mundo o buffet e a gente já tinha pago a entrada, já estava pagando parcela e sumiu. A nossa viagem de lua de mel que já estava sendo paga também, a dona sumiu também no mundo. E eu ainda tive que pagar, né? O do contrato a gente ainda conseguiu acertar, mas da outra, tá? Do caso da viagem, ela clonou o cartão que eu usei, fez um monte de compra, e não era nem meu o cartão, era da minha tia. Então foi um caos. Eu disse: poxa, já estava o dinheiro tão contadinho para realizar esse casamento, e agora, até quando eu disse para a Laiane, né, primeiro o problema foi no buffet, aí eu contei para ela. Aí não, mas pelo menos a viagem vai ter. Qualquer coisa a gente faz um jantar reservado, só com 2 família, e vai dar certo. Aí quando eu disse: eita, ó, nem a viagem não vai dar certo também. Ou seja, poxa, né, tudo que eu estava planejando, tudo que a gente estava planejando, que era o sonho, simplesmente estava indo por água abaixo. E a gente simplesmente resolveu o quê? Descansar no Senhor. E para a honra e glória do Senhor, no dia 17 de junho, eu estava lá casando pleníssimo com Laiane, com festa. Depois a gente viajou, simplesmente por quê? Porque eu confiei no Senhor, eu descansei nele. Meses atrás, eu diria que eu não ia nem casar, né? No máximo no civil. Mas quando Deus opera, Ele vai operar de maneira que você nem imagina, mas Ele vai fazer, amém? Então é justamente o descanso no Senhor que faz toda a diferença sobre nossa vida, amém? Então quem aí sente o desejo de realmente descansar no Senhor? Amém? Então que você possa ficar de pé. Chamo também o Ministério de Louvor. Agora queria apagar as luzes para mim, por favor. Queria que até mesmo que antes que o louvor cante, que você realmente feche seus olhos, que você busque em seu interior o que mais tem te cansado, o que tem te sobrecarregado, o que está afligindo o teu coração, o que ainda está gerando preocupação para a tua vida. O que você ainda não consegue entregar para o Senhor em 100% do que você realmente precisa. Ele está simplesmente dizendo: confia em mim, descansa em mim, deleita-te na minha presença, tenha prazer em estar na minha presença. Ele quer dizer: entrega a tua vida, entrega o controle da tua vida em minhas mãos, que eu vou fazer, eu vou operar, eu vou resolver tudo aquilo que você agora está
está entendendo como preocupação, mas Deus ele não está entendendo como preocupação, Ele está entendendo como provisão sobre a tua vida. Então não importa o que esteja acontecendo, eu não sei como vocês vieram aqui hoje, não sei o que passa na vida de vocês, mas Deus sabe. Ele sabe o que está afligindo ao teu coração, e é através dessa aflição que você vai reconhecer que não depende de você, não depende das suas ações, depende de reconhecer a Deus como o único e suficiente e pode todas as coisas sobre sua vida. Então quem souber esse louvor, que realmente cante de todo o teu coração, que você realmente descanse na presença dEle. Eu não sei quantos corações ainda estão aqui sobrecarregados. Eu não sei quantos corações aqui ainda sentem tão angustiados, tão afogados em problemas, em preocupações, em dizer que não vai dar conta, em dizer que não aguenta mais, em dizer que você não consegue mais viver a situação que você está vivendo. Mas eu quero te dizer na noite de hoje que Deus ele quer levar um descanso ao teu coração. Ele não quer que você entregue só em um louvor, Ele não quer que você só entregue em uma palavra, Ele não só quer que você entregue da boca para fora. Ele quer que você internalize isso dentro de você, que você realmente descanse em todos os momentos, seja momentos de dificuldades, mas seja também momentos de bonança, seja nos problemas, mas descansa no Senhor, reconhece, confia, entrega a Ele, e no mais é Ele quem vai fazer sobre sua vida. Então, se você nesse momento entende isso, cante esse louvor com uma única coisa que você tem a fazer nesse momento, é louvar a presença dEle. Então cante da forma mais intensa que você possa cantar, não importa se quem está do seu lado, se você está com vergonha, mas somente conecte-se você e Deus. Ele quer levar o descanso ao seu coração. Amém. Minha alma está segura em Ti.
Amém. Glória a Deus. Quem pode dar uma salva de palmas muito forte ao Senhor aí?